Boa noite a todos. Oi, Henrique, boa noite. Tudo bem? Pessoal, hoje nós estamos no dia 2 do mês de junho e está passando muito rápido, né? Nós estamos no dia 2 de junho, exatamente 19 horas e 1 minuto. E antes da gente começar, né, a falar sobre o BI, boa noite, Eliane. A gente começar a falar sobre o BI, nós vamos. Eu quero só falar para vocês que as ações que vocês estiverem fazendo com a família na escola, já aproveitem e já comecem a registrar na implementação, tá bom? Não vamos deixar para a última hora, não, porque daí acumula, né? Vai acumular portfólio, acumula também com a implementação. Então, aquilo que vocês já estiverem fazendo, né, sobre a família na escola, vocês já vão colocando lá, tá bom? Não precisa necessariamente ter assim, olha, agora, a partir de agora, vocês vão fazer, não. Fiquem à vontade para já ir fazendo. Então, como eu estava dizendo, nós vamos falar hoje sobre o BI e aprendizagem. Nós vamos fazer hoje uma volta ao tempo, né? Ferramenta de apoio à gestão escolar. Então, hoje nós vamos falar sobre o BI. Eu trouxe dados da nossa escola, da minha escola, para vocês terem uma ideia, assim como, né, se vocês já quiserem deixar o BI de vocês aberto aí do ladinho, né, porque hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os nossos dados, né, os nossos BIs. O objetivo hoje é explorar as possibilidades de análise do BI aprendizagem e utilizar os dados para orientar o acompanhamento pedagógico e embasar as decisões da gestão escolar. Porque o BI nada mais é do que isso, né? Para nós, ela é uma base mesmo, né? Por exemplo, eu abro o BI frequência, eu abro ele todo dia, 7 horas da manhã, eu estou lá com o BI aberto. BI frequência para eu ver onde é que eu tenho que correr mais atrás, qual que é a turma que está com frequência ruim, né? Então, o BI, ele hoje, para nós, ele é um norte, né? Então, nós vamos falar um pouquinho, quando eu falei que a gente vai fazer uma viagem ao tempo, nós vamos falar até mesmo como é que funcionava as coisas, né, antes do BI. Acho que depois que eu li esse roteiro, eu vi o quanto que a gente progrediu, né? Porque se a gente fosse analisar, né, comparar o antes e hoje, né, são muitas coisas assim que a gente podia ter evitado, né? Mas isso daí vamos deixar para a gente falar no momento ali oportuno, que já está chegando, né? Antes, né, nós vamos falar um pouquinho sobre o que aconteceu no encontro passado, né? Aqui nós vamos refletir um pouquinho sobre a recomposição das aprendizagens, né, a partir dos dados da primeira avaliação diagnóstica, que foi o que aconteceu no encontro passado, né? Muitos estavam em conselho de classe, né, e não conseguiram estar aqui. Eu coloquei lá a gravação, tá? Então, quando vocês precisarem faltar, graças a Deus vocês sempre estão avisando, não estou nem precisando fazer busca ativa, porque vocês já falam antes, né? Então, eu gostaria muito, assim, que a gente pensasse um pouquinho no que aconteceu no encontro passado. Apesar da gente ter falado sobre a teoria clássica, né, dos testes, e ter falado um pouquinho sobre a teoria de resposta ao item, né, nós falamos algumas fragilidades da nossa escola, né, e é isso que eu gostaria, né, de ouvir agora. Eu sei que o Henrique não estava no encontro anterior, mas eu gostaria, Henrique, eu acho que é uma coisa que nós, como gestores, nós temos, né, esta visão, principalmente depois das análises que a gente fez das avaliações diagnósticas da nossa escola. Então, eu gostaria, Henrique, que você respondesse essa primeira pergunta que está ali. Olha lá. Onde estão hoje as maiores fragilidades de aprendizagem da sua escola? O que você considera que é uma fragilidade? É, São, de repente, os professores que ainda não estão muito engajados, né, naquele trabalho de recomposição, onde nós temos o docente 1, docente 2.
Na própria aprendizagem das crianças, na própria defasagem das crianças, o que que você tem a falar para a gente? Oi, Márcia. Boa noite, boa noite. Oi, boa noite. Boa noite, diretora. Assim, pensando na escola, né? De acordo com que teve aquela primeira avaliação, nós tivemos um desempenho muito abaixo do esperado em matemática nos terceiros anos, né? Então, assim, Uhum. terceiros anos foi muito abaixo, nono ano ficou um pouco regular e sexto ano satisfatório. Satisfatório não, foi muito bom. Então, assim, o que que a gente enxergou com isso? Que, que existe uma falha, eu não sei se é uma falha, uma lacuna aí, que a gente precisa preencher na sétimo, oitavo, nono, onde o conteúdo de matemática ele passa por algumas transformações, né? Principalmente quando fala em álgebra, geometria, trigonometria, que daí junta-se a uma junção muito grande de interpretações de textos e letras e matemática, as formulações. E isso tem mostrado uma fragilidade nossa na escola com relação à matemática nesse contexto. Os professores de matemática que nós temos da recomposição são excelentes. Então, esses eu não tenho como falar de uma outra forma, porque eles são realmente muito bons. Porém, existem falhas na hora da matemática mesmo, que daí ainda tem uns professores que ainda não entenderam os mecanismos. Eles acham que, como é que eu vou dizer para a senhora, que aquele método tradicionalzão ainda funciona com a mesma eficiência que funcionava no passado. E, infelizmente, isso tem prejudicado um pouquinho a nossa escola, né? Então, a gente sabe que mudou a clientela, a gente sabe que mudou as crianças, que a mentalidade hoje é mais voltada para o tecnológico, eles precisam entender o porquê que eles estão eles precisam entender o porquê daquele conteúdo para a vida deles, e os professores eles querem bater ainda no sentido de macetar o aluno ali com relação ao tradicional e sem contexto nenhum. Então o aluno ele não se interessa muito e acaba, né, sendo aí uma fragilidade nossa. Então a gente tem que tentar mudar essa mentalidade de alguns professores, uns dois ou três ali que ainda necessitam. Aos poucos a gente vem colocando e demonstrando, né, junto com eles, e tem surtido um pouco de efeito, porém não é o que eu ainda espero. Eu espero que surta muito mais efeito. As nossas turmas passadas, elas foram excepcionais no SAEB, foram excepcionais no vestibular, eu tive um índice muito alto de aprovação. Porém, a desse ano eu estou com medo, porque tá fraca, não tá legal não. Então a gente tá correndo atrás para ver se a gente consegue salvar alguma coisa. Mas acho que a principal fragilidade ainda é a resistência do professor com algumas metodologias. Eles acham que o tradicional ainda é o melhor caminho e nem sempre é assim mais. Olha, aproveitando aí, eu lembrei da fala da Cleci no encontro passado, quando ela falou que ela tem um laboratório de matemática para ser usado, né, no concreto, né, Cleci? Você falou isso para a gente. Sim. Então, eu acredito que seria uma ideia, assim, muito interessante para você, viu, Henrique, usar. Quer falar um pouquinho, Cleci, a respeito? Nós temos o laboratório, acho que é o segundo, terceiro ano agora. E nós também, a gente temos ainda, né, o nosso resultado aí da prova diagnóstica foi bem igual ao do Henrique, né? Sexto ano foi legal, nono mais ou menos, terceiro dá vontade de sair correndo. Mas a fragilidade da matemática sempre existiu, né? Aí converso com os professores, né, o que vamos fazer, então é o concreto, né? Por que eles vão bem até o sexto ano? Porque primeiro que não tem álgebra, né? É uma coisa que ele consegue trabalhar no concreto. Mas daí montamos. Então tem todos os jogos lá, o que imaginar de jogos e medidas e balanças e trenas e etc. tem lá. Então ele consegue trabalhar no palpável, né? Muitas coisas. É bem, bem interessante. E os professores gostam, usam, né? Eu indico.
para fazer, porque é bem, bem legal. Bacana. É uma ideia. Eu não pensei no laboratório específico de matemática, mas é interessante, tem um espaço ali que dá para a gente pensar em alguma coisa. O que a gente está fazendo aqui agora é montando grupos de estudos com os alunos e aproveitando aquele Enem Paraná, para a gente ver se a gente consegue dar uma melhorada nos alunos do terceiro ano, né? Assim, eles vêm contraturno e a gente faz uns grupos de estudos e eu estou ajudando na hora da resolução dos exercícios ali em algumas coisas, na explicação, para ver se a gente consegue atingir melhores resultados na próxima avaliação diagnóstica e futuramente, se Deus quiser, no vestibular. Não, mas excelente. Eu acho assim, a hora que você estava falando, eu falei assim, foi a Cleci que falou a respeito de um laboratório, né, do concreto. Então, eu achei isso muito bom. Só que depende também do professor, né, Cleci, que a gente tem, né? Depende dele querer trabalhar, né? Eu, Dele aceitar a ideia, né? é, eu tenho uma equipe boa de professores de matemática. Eu tenho um menino e uma menina, um professor e uma professora que são, assim, mais ou menos, né? O rapaz, o professor, ele sabe muita matemática, ele sabe demais, demais, mas ele não consegue chegar nos alunos. E esse ano ele quis pegar sexto ano de recomposição. E eu, né, meu Deus do céu. Mas daí, digo, de repente esteja aí o caminho, porque daí, junto com ele, eu conversei com uma outra prof que é alfabetizadora e que faz muitos cursos de todos esses métodos matemáticos aí, né, ela está sempre em Curitiba, com essas novas metodologias, né, a Suzana. Eu chamei a Suzana, Suzana, né, na hora ali, digo, por favor, né, vai para a recomposição desse sexto ano junto com o Clemerson, porque nós vamos precisar ensinar ele a dar aula. E sabe o que está dando certo, assim, ele tá chegando no nível do aluno, mas ele está muito acima, né, e ser professor é você chegar no aluno e ainda descer um pouquinho para que ele consiga entender. Mas o laboratório de matemática, e as crianças gostam, né, porque ele coloca a mão na massa. Tem um professor que tem, o professor Giancarlo, uma vez no ano ele faz pizza, né, para ensinar as frações, faz os docinhos lá de brigadeiro, etc. e tal, os alunos fazem, confeccionam, né, para ensinar número, frações e números racionais, enfim, e é muito divertido, é muito gostoso, os alunos adoram, e dá resultado. O problema é quando eles vão para o ensino médio ali, eu não sei o que acontece, né, a gente discutiu também isso a semana passada, né, o nosso ensino médio, acho que como um todo, está muito defasado. O, um dos erros dos professores de matemática, e eu me incluo nessa fase também, porque eu já passei por essa fase, é a gente achar que o aluno sabe as coisas simples, achar que é banal para a gente, achar que ele sabe, e muitas vezes eles não conhecem, né? Eles necessitam da base ali para poder chegar num grau maior. E para nós, professores de matemática, é tão simples algumas coisas, falar, poxa, como você não entende isso? Então é um negócio que o professor tem que descer, igual você falou, Cleice, descer alguns degraus e depois subir junto e trazer o aluno junto, né? E outra coisa que nós discutimos semana passada foi que os nossos alunos de terceiro agora, eles eram pandemia lá, né, no auge da pandemia, eles estavam lá. Então, sexto ano, que é ali, né, que é a base mesmo, eles não tiveram, né, não tiveram e de repente o professor passou batido, porque teve toda a recomposição depois, o nivelamento e tal, mas muitos professores só foram tocando, né. E agora está aí o resultado, como diz você, o vestibular, agora o Enem vinculado à SAEB, né? Nós estamos bem preocupados. É preocupante realmente. Bom, eu acho que, diante de tudo que a gente conversou aqui, nós respondemos as três perguntas que estão ali, ó. Qual prática discutida hoje pode contribuir para enfrentar esse desafio? Nós demos as ideias até mesmo do que foi falado no encontro passado, né? E que ação você pretende fortalecer a partir desse encontro, né? Então, é de uma forma ou de outra que a gente já respondeu, né, essas três perguntas aí. Não precisei nem fazer uma por uma, né? Que bom a gente começou dessa forma. Bom, para início de conversa de hoje, nós vamos voltar ao tempo, né? Então, eu achei super interessante essas perguntas aqui. Eu achei bem
E eu fiquei assim, realmente eu voltei no tempo um pouquinho e eu gostaria de propor isso para vocês também. Olha lá, vamos voltar no tempo. O ano é 2018. Como é que nós, na direção em 2018, quem que era diretora aqui em 2018? A Cris. Alguém mais? A Cris, a Cleci, alguém mais? O Leandro? Oi, Leandro. Oi. Falei, oi, tudo bom? Então, lá em 2018, nós tínhamos assim, nós não tínhamos o BI, de jeito nenhum, né? Então, como é que a gente identificava que os estudantes não estavam aprendendo? Em que momento que nós... Hoje é muito fácil. Hoje eu abro lá o BI é aprendizagem, e eu tenho ideia quem está no básico, quem está abaixo do básico, quem está no nível avançado, né? É, então, hoje eu tenho. Nessa época, como é que a gente sabia? Cleci, como que a gente sabia? Já faz tanto tempo que eu nem lembro mais. Mas era através das paletas de notas, vocês lembram As disso? planilhas, você quer ver uma coisa? Eu contei uma historinha também para isso aí. Eu tinha uma pedagoga chamada Janete, né? Adoro ela, agora ela está no núcleo de Campo Mourão. Eu e a Janetinha planilhamos a escola inteira, né? Como sempre foi muito aluno, nós estendíamos assim aquelas planilhas em cima de uma mesa, coladinha com fita, né? Então ali a gente tinha uma visão do todo, do todo. Quando nós acabamos de fazer isso lá quando saiu o BI, quando a gente acabou de fazer, acho que era mês de outubro ali, no segundo semestre, né, que a gente precisava ter essa visão do todo de faltas, notas, enfim, ver a quantas andava, né, quantos iam reprovar no ano, saiu o BI. Depois que a gente estava com tudo pronto, bem naquela semana, assim, a gente terminou, tipo, numa quarta, na sexta-feira saiu o BI. Né, eu lembro-me muito bem disso. Mas era através dessas planilhas, né, desses levantamentos aí que a gente fazia, era tudo à mão, né? A gente tinha que ter a noção Trabalhoso, né? do uso, Muito trabalhoso. e assim, tem que ter a visão do todo, e é como é hoje, né? Tem que ter a visão do todo para você ver os pontos, né, da atenção. Mas era trabalhoso, meu Deus. É. Como você identificava que um componente curricular era crítico, Cris? Como é que você identificava? Através dessas planilhas também? Não, através do relatório do SERI. E daí você Ah, tira ali a relatório. planilha de notas, aí a gente começava a comparar ali uma disciplina com a outra, as notas, aí você já via qual que era crítico. A gente via meio pelo mais óbvio, né? Que Porque era, no, na no verdade, a início. gente via pela nota, né? Não sabia o conhecimento. Você ia pelo número ali. Isso. E depois, como você identificava quais estudantes precisavam de ajuda? Essa pergunta me pegou. Por que que essa pergunta me pegou? Porque essa época aí, a hora que você passava, por exemplo, para o pedagogo, né? Porque a frequência a gente geralmente era assim, passa para o pedagogo quem que está faltando. Não era assim, mais ou menos assim que a gente fazia? Aí a gente falava assim, ó, o fulano vai reprovar comigo. A hora que a gente falava isso, já não tinha como mais remediar, já tinha ido, né? Então, já, como os próprios alunos falam, já tinha ido com Deus mesmo, né? Então, não tinha como você correr atrás, não tínhamos mais como correr atrás. Então, a hora que a gente via que o estudante ele estava lá com que ele não ia alcançar, essa visão do todo aí que a Cleci falou, né, que a Cris falou, que através do relatório lá do SER e tudo, a hora que a gente fazia esses levantamentos, é a hora que o cara estava com a corda no pescoço mesmo, né? E aí a gente não tinha mais como fazer muita coisa, né? E naquela época também, acho que a cultura mesmo, é que as coisas estão mudando hoje, né? Mas a cultura mesmo era que o cara tinha que reprovar, pronto, né? Então era assim que a gente fazia. E como você sabia que o estudante já estava reprovado por frequência? Olha, eu vou falar para vocês a experiência que eu tinha. A gente tinha ideia a hora que a gente ia para o conselho final, que de repente vinha lá e já falava assim, e o fulano? Ah, o fulano já reprovou por frequência, né? Então, hoje, o BI, ele faz
tudo isso, né? Ele faz esses nossos dados, né? Eles são são dados ali é, quase que online, quer dizer, quase que online não, ele é online, mas ele é da hora, né? Então, é daquele momento. Então, eu sei da frequência de tal turma. Eu até trouxe hoje nos meus prints aí de tela, eu trouxe o nosso calcanhar de Aquiles, que é um 7C que nós temos. Nós temos um 7C que é complicado, nós temos um 8C que é complicado, e ele não é só complicado em frequência, né? A hora que a gente abrir o BI mesmo, eles são complicados também em nota, né? Em rendimento. Então, se a gente não tivesse essa ferramenta, que é uma ferramenta, eu acho ela sensacional, né? Aquele que não entende de BI, alguns professores acham que o BI, eu vejo assim que de vez em quando eu entro em alguma sala, eles falam assim: olha, minha plataforma está abaixo, porque o fofoqueiro do BI, ele falou que a nossa plataforma está no vermelho, né? A nossa plataforma está no amarelo. Então, para aquele que ainda não entendeu que aquilo ali é uma base para a gente tomar nossas providências imediatas, né? Aquilo lá realmente é um fofoqueiro, né? Mas hoje eu tenho plena consciência de quanto que essa ferramenta ela é sensacional, né? Então, ali, né, fizemos esse retorno um pouquinho, né? A gente falou de 2018 e agora a gente vai falar um pouquinho de 2019 até 2026. Maria de Fátima, você consegue ler ali para a gente, por favor? Sim. De 2019 a 2026, percorremos uma longa trajetória de construção, aprendizado e fortalecimento do uso das ferramentas de gestão. As ferramentas de gestão são de grande auxílio, pois, por meio dos indicadores educacionais, possibilitam uma leitura e análise muito mais ágil do contexto escolar, permitindo o planejamento e implementação de intervenções pedagógicas mais eficazes. Uma das ferramentas de gestão que nos auxilia muito a mapear e acompanhar o nível de desempenho dos estudantes nas avaliações internas, de acordo com os registros dos professores no RCO, é o BI Aprendizagem. Isso, que é o BI que a gente está falando desde o início aqui, né? A importância do BI. Então, nós temos ali algumas perguntinhas. Hoje, de que forma os dados da escola têm sido utilizados pela equipe gestora da instituição que eu lidero? Márcia, hoje, de que forma os dados da sua escola têm sido utilizados por você na sua instituição? Professora, é constante, é diariamente, né? Ele é um apoio, assim, em todas as situações, mas a gente tem a reunião de alinhamento semanal e também faz essa análise daí. Então, ali a gente consegue identificar qual é o professor ponto de atenção que precisa ser, né, direcionado ao acompanhamento pedagógico, primeiramente, os alunos que a gente precisa fazer uma orientação junto com o professor ou com o responsável. Então, o BI Aprendizagem, ele direciona o trabalho mesmo, tanto do pedagogo como do diretor, para observação, aquela aula que você vai observar. Então, nosso cronograma de agendamento, ali, tanto observação como acompanhamento, a gente avalia e constrói pelo BI. O BI hoje ele é fundamental, né? Quando observamos os dados, conseguimos identificar apenas resultados ou também as possíveis causas, Márcia? Com certeza. Ouvindo vocês ali, eu me vi ali como pedagoga, né? Que a gente fazia essas análises pelo ser e chegava na hora do conselho, né? Aquela situação ali, o professor às vezes não passava um recado e aí estava reprovado, não tinha o que fazer, desistente, né? E o BI, ele faz isso, a gente consegue observar, né? Consegue observar, aquele aluno, ele é um ponto de atenção, ele é um aluno que tinha dificuldade desde o 6º ano, ou é um aluno com um diagnóstico, né? Que ele é o limite do aluno,
né? Então, todas essas reflexões a gente consegue direcionar e visualizar perfeitamente. É um aluno que não está bem em todos os componentes, ou um aluno que se destaca em um componente, né? Não só o resultado, mas sim a dificuldade desse aluno, o que ele precisa de apoio. E até mesmo, Márcia, só complementando aí o que você está falando, eu até anotei aqui, professores, pontos de atenção que você falou, né? Porque a análise que a gente faz do BI, porque se eu pegar os dados do BI, apenas olhar, né, e não analisar, que eu achei muito interessante você falar da análise mesmo, eu sei que aquele professor, a hora que eu abro ali o componente curricular dele, que eu vejo lá, eu tive uma situação dessa na nossa escola, né? Que nós tínhamos ali um professor que nós tivemos que fazer uma análise das notas que estavam ali, aparecendo no BI. Então, a gente tinha o quê ali? Nenhuma nota acima de 50. Nenhum. Tivemos também. Era tudo Nenhum. 3,5, né? De uma avaliação de 50, tipo assim, uma parcial. A turma Isso. inteira, né, Maria, estava 3,5. Opa, aí a gente foi, né, até o professor para entender o que tinha acontecido, né? Nós temos alunos melhores, temos alunos com mais dificuldade, e o porquê desse 3,5. Quando o Henrique estava falando ali também, né, eu falei assim, do resultado, né? Nós hoje, né, Maria, também, né, pensando, nosso nono ano, com um resultado tão ruim que foi, aí a gente lembra, né, o professor, a dificuldade que ele tinha em trabalhar, ele às vezes trabalhava o mesmo conteúdo em várias turmas, nós tentamos tantas coisas com aquele professor, então a gente vai retomando isso, né, e esse resultado ele mostra claramente. Então, assim, a gente analisa, e eu lembro que eu falei para minha tutora, eu falei, gente, o que aconteceu para estar desse jeito, né? Aí eu conversei com a professora, ela tinha aberto os dois campos, a V1, a V2, então dividiu. Falei, gente, olha só o BI, olha só. E aí é interessante porque ali eu já pude falar com a professora logo de cara, olha, o que aconteceu? Estou precisando saber, não estou entendendo, né? Eu lembro que até nós fizemos uma meet no final do período, assim, eu falei, gente, olha, eu preciso falar com os professores de recomposição, língua portuguesa e matemática, fizemos uma meet e aí que nós fomos entendendo. Eu falei, eu preciso entender essas suas notas aqui, né? Então, a análise, assim, os pontos de atenção ficam muito claros ali, né? Eu não sei se vocês têm ainda aquele professor que registra tudo bonitinho no caderno, mas na hora de lançar, ele lança, né? Aí o BI fica aquela tragédia. Nós fizemos, no dia de estudo e planejamento, um recorte, nós fizemos alguns prints de livros, sem tirar nomes, tirando nome e componente, e daí a gente fez essa análise com o grupo, né, que estava, né? Para eles entenderem que não pode ir abrindo o campo e daí não lançar. Eu preciso trabalhar e daí lançar aquilo, né? Porque trabalho 2 pontos, e aí eu lanço 50. Aí o BI vira uma tragédia. Uma tragédia, é verdade. O BI aprendizagem faz parte da rotina pedagógica da escola, vocês já acabaram de falar, né? Ou ele é utilizado apenas em momentos específicos? Não, já foi essa ideia, né? De jeito nenhum. E vamos seguir ali. O que os dados do primeiro trimestre indicam sobre o processo de aprendizagem dos estudantes da minha instituição? Deixa eu ver aqui. Cris, quer falar? Oi. O que indica? Posso nem falar. Não, é assim, nós temos turmas boas, sim, mas tem turmas com ponto de atenção, e geralmente aquelas turmas que estão dando trabalho mesmo, que é o 9º A, é o 1º C, é o 8º D. Então, geralmente, reflete, né? O comportamento da sala reflete no pedagógico, na aprendizagem. Então, realmente aparece ali, reflete os dados do primeiro trimestre, está mostrando isso. Então, é as turmas onde a gente está tentando trabalhar, nós trouxemos palestras,
Então, eu estou sempre fazendo observação de sala de aula ali naquela turma, dando atenção para o professor, dando feedback de como trabalhar com essas turmas, para ver se dá uma revertida na questão do processo de aprendizagem dos estudantes dessas turmas. Sim. É, e a quinta pergunta aqui, Isolina, tá aí? Oi, estou sim. Oi, Isolina, boa noite. Oi, Eu tô vendo Fernanda. aqui, eu tô olhando aqui agora, eu olhei e falei assim, deixa eu ver, a Isolina tá aí, a Maria Cristina tá aí, né? Os dados Isso da daí um pouco escola, atrasada. Sim, tô chovendo no molhado, tá, Isolina? Ó, tá. os dados da escola têm servido apenas para acompanhar resultados ou também para transformar práticas? Eu vejo assim, ó, que lá a gente usa, na nossa escola, a gente usa muitos dados para a gente já pensar estratégias de solução, das resoluções dos problemas que a gente encontra. Então, por exemplo, no conselho de classe foi muito legal a gente ter esses recortes, assim, alguns prints, algumas coisas para mostrar, para eles verem o quanto é importante acompanhar, né? Eu vejo que hoje o BI é a nossa ferramenta favorita, né? Porque Ai, ele dá todas as informações que a gente precisa, né? Eu não separo mais, não dá mais. realmente. Bom, então, ali para a gente fechar aqui esse pensamento, então, ó, o dado o dado solto ali sozinho, né, não transforma aprendizagem nenhuma, né? Não faz com que a gente tome algumas atitudes, algumas ações, né? O que transforma é a leitura pedagógica que fazemos dele e as ações que mobilizamos a partir dessas evidências. Mais importante do que acessar o BI é compreender o que os dados estão tentando nos dizer sobre os estudantes e sobre as nossas práticas. Bom, nós temos aqui agora um recorte de um BI, né? Acho que é importante a gente falar aqui que são dados da rede, né? Então, nós temos aqui a ideia do BI aprendizagem, uma visão geral da escola, percentual de notas de estudantes por aprendizagem, só um minutinho, deixa eu ver aqui, por níveis de aprendizagem. Então, nós temos aqui, fazendo uma leitura aqui a respeito, nós temos ali em vermelho as notas abaixo do básico, em amarelo o básico, em verde o adequado e o avançado. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui para vocês os dados da nossa escola. Só um momentinho. Aí, os dados da nossa escola são esses. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui para vocês, que é os dados da minha escola. É aquilo que eu falei para vocês, tá? Eu tenho os nossos calcanhar de Aquiles ali, nós temos os sétimos anos, e esse daqui é o retrato da nossa escola, como que ela fechou, né, o primeiro trimestre. Então, nós temos ali, né, dados, né, o abaixo do básico, o adequado e o avançado. Então, nós temos ali os dados do primeiro trimestre nosso, 0,5, né, de abaixo do básico, 14,4 de básico, adequado 51,6 e 33,3 de avançado. Então, esse daqui são os dados da minha escola, Dr. Manuel Firmino, de Santo Inácio, Núcleo de Maringá, né? Então, esses são os dados que a gente consegue ver, né? Que a gente vai acompanhando conforme o trimestre vai passando, né? Deixa eu voltar aqui. Voltando. Depois, nós temos um outro print de tela. Esse print aqui eu também vou mostrar, eu não sei se eu peguei do sétimo ano ou do oitavo. Então, nós temos ali, né? É possível observar o total de notas lançadas no RCO pelos professores de cada componente curricular. Assim como que a gente consegue também verificar qual é o professor que não postou as notas, né? Então,
Nós temos lá, olha, até tal dia a AV1 tem que estar lá e a recuperação também. E nós tivemos no final do trimestre professor que do componente de ciências, vou dar um exemplo aqui para vocês, que ele só foi colocar as notas depois de uma ata, certo? Então, nós temos que colocar também na cabeça desse professor que aquilo ali é uma ferramenta que vai me ajudar, né? Então, se ele de repente começa, quer dizer, ele não coloca os dados ali, ele está, de uma certa forma, omitindo dados preciosos para que eu faça alguma ação diferente dentro da escola, né? Então, eu vou deixar de ver os alunos ponto de atenção. Eu vou deixar de ver, quer dizer, ou eu vou ver qual que é o ponto de atenção dos professores, né? Então, esses dados, eles são essenciais, né? Então, o BI, ele me mostra tudo, né? Depois nós temos um outro print aqui, e na aba Mapa, ao selecionar a turma e clicar no estudante, é possível identificar o valor total lançado pelo professor daquele respectivo componente. Então, quando eu pego o BI, eu analiso lá, aqui está sem o nome das crianças, tá, gente? São dados da rede, né? Então, eu consigo, né, quando eu clico em cima, fica evidente o nome daquele aluno. Eu faço isso muito, gente, quando vai pai de aluno na minha sala, né? Que eles vão lá para ver como que está o aluno, eu abro as plataformas, eu mostro. Eu achei interessantíssimo esses dias atrás, um pai foi lá, porque o aluno estava com nota baixa em redação, aí eu abri o BI lá, a redação, eu falei assim, olha, de 3 propostas, ele fez uma, final de trimestre. O menino estava acho que com 0, né, em redação, e eu olhei e falei, por que 0? E o pai queria saber o porquê, né? Aí eu abri e mostrei. O menino, eu achei engraçado que o pai, a hora que eu abri a plataforma de inglês do menino, o último dia que ele entrou foi no dia 16 de abril, e ele ficou 9 minutos na plataforma. Então, o pai, ele tem plena consciência de tudo que está acontecendo. Então, o BI, ele é uma ferramenta magnífica para isso também. Ele nos dá subsídios para a gente falar. Por exemplo, esse pai, a hora que ele saiu dali, eu falei assim, ele tem fone de ouvido? Porque para a plataforma de inglês precisa do fone de ouvido, né? Eles precisam ouvir para eles falarem, né? E o pai, ele tem fone de ouvido, mas fica em casa. Mas então, para que em casa? Né? Então, são dados assim que vão nos ajudar muito, né? Então, só lembrando aqui que todas as vezes que a gente abre o BI, né, a análise horizontal, mostra o estudante, né? Quando você clica em cima, fica evidente o nome daquele estudante e os demais ficam mais clarinhos, né? E a análise vertical, eu vejo o componente curricular. Deixa eu ver se eu coloco aqui para vocês, deixa eu ver se eu tenho aqui o componente que eu queria ver. Eu acho que eu. Tenho sim. Deixa eu mostrar isso aqui para vocês. Olha só. Fui questionada pela tutoria, tá, gente, sobre isso. Observem ali, ó. Olhando esses dados do meu BI aqui, o que vocês notaram que chamou a atenção da tutoria? Que chama a atenção de vocês? Quem quer falar? Alguém? Não é a nota de educação digital? E educação física também, né? Tudo a mesma nota. Exatamente. Isso porque eu conversei com o professor. Mas eu peguei uma turma ali, mas aí eu falei assim, eu vou encher de print e vai pegar bastante tempo. Mas o professor de educação digital, de fora a fora era 10. 100. Eu falei, gente, como 100 em tudo, né? Eu fui questionada, né? Então,
É um ponto de atenção para eu observar também, né? Então, essa turma aqui, eu não tô, acho que é o meu 7C, não estou lembrada, né? Então, nós temos aí, ó, deixa eu ver, É nono ano C, nono o C. nono ano C, está aqui em cima, ó, esse nono ano C aqui. Então, o meu nono ano C, nós temos professora aqui, ó, professora de ciências, os alunos, né, com nota vermelha, né? Então, são pontos de atenção para mim, né? Porque isso aqui fechou desse jeito. Então, eu vou ter que observar esse aluno da próxima vez, né? Para eu entender o que está acontecendo com ele, já que no primeiro trimestre ele ficou com nota vermelha, né? Então, nós temos que analisar muito, né? O nosso BI, ele é uma ferramenta muito importante, né? Depois nós temos aqui, ó, quantidade de estudantes com notas abaixo da média, né? Nós temos, na coluna azul, o melhor cenário, e a coluna cinza, o cenário mais preocupante, né, que é os alunos com notas muito ruins, né? Então, através do BI, né, a gente tem uma ideia, né? Quando a gente puxa esses mapas aí, a gente consegue interpretar, né, o que está se passando dentro daquela sala. Bom, primeira situação que nós vamos analisar hoje, tá? O nosso diretor em ação, eu não vou dividir vocês em salas temáticas, tá? De jeito nenhum. Nós vamos fazer um grande grupo, tá? E esse grande grupo, nós vamos analisar um estudo de caso, né? Nós vamos fazer um estudo de caso com BI e nós vamos fazer, tá? Então, só um momentinho que eu quero que a gente vai ler aqui essa situação. Maria Cristina está aí? Maria? Sim, tô aqui. Oi, Maria, boa noite, tudo Boa bem? noite. Tudo bem. Saudade de você, viu? Saudade. Maria, você pode ler Oi. para a gente aqui esse slide? Para a gente começar a fazer, então, o nosso diretoriação? Sim, claro. O objetivo da nossa vivência de hoje é desenvolver uma análise estratégica do BI e aprendizagem, fortalecendo a leitura pedagógica dos dados para subsidiar tomadas de decisão, acompanhamento das aprendizagens e definição de ações prioritárias junto à equipe gestora e docente. Vamos analisar prints do BI de uma escola da rede buscando compreender quais padrões aparecem nos dados da escola, quais desafios demandam intervenção prioritária, quais ações de gestão podem potencializar a aprendizagem dos estudantes. Vamos observar os prints atentamente e trocar ideias a partir das questões norteadoras. Lembrando que a gente não vai ter socialização. Por que não? Porque nós temos meia hora para fazer essa atividade. Então, durante essa meia hora, já vai ter trocas, né, de ideias, tá? Então, eu vou colocar esse estudo de caso aqui para vocês. Só um momento, deixa eu ver se é esse. Deixa eu colocar aqui para vocês o estudo de caso. Esse é o estudo de caso. Eu preciso que vocês abram, já está habilitado, definam, tá, um redator e todos vão colaborar, todos. Então, eu gostaria que o redator pegasse, já apresentasse ali, né, já projetasse ali, e eu gostaria que vocês já começassem a fazer essa atividade aqui, tá? Então, deixa eu ver aqui para vocês, só para vocês terem uma ideia do estudo de caso. Então, nós temos ali, né, o estudo de caso, nós vamos observar esses prints que nós temos aqui, e aí nós vamos responder essas perguntas aqui. O que mais chama atenção no primeiro olhar geral da escola? Quais turmas, olhando esse BI, quais turmas preocupam mais e por quê? O que o gráfico evolução nos aponta? E quais ações de gestão podem contribuir para melhorar este cenário e potencializar a aprendizagem dos estudantes, tá?
Depois vocês vão analisar uma turma em especial, tá? E responder também. O que mais chama atenção ao olhar para esse nono B? Há componentes em especial que preocupam mais. Por quê? Há pontos de atenção em comum em diferentes componentes? Quais? E o que o BI e aprendizagem consegue nos contar? E o que ele não consegue nos contar? Então, é isso que nós vamos fazer agora. Praticamente são duas análises para serem feitas, tá? Então, ele já está habilitado para escrever. Eu gostaria agora que vocês, entre vocês, definissem quem vai escrever, tá? E eu gostaria que todos colaborassem com esse documento, tá? Lembrando que esse documento depois vai para o portfólio, tá bom? Então, eu vou parar de apresentar esse aqui e vão vocês vão definir entre vocês. Agora eu estou vendo todo mundo. Oi, Leandro, agora estou te vendo. Então, vamos lá. Podem definir entre vocês o redator. Vamos tirar um pouco da Maria Cristina? Sempre ela, né? Pode ser? Quem que pode escrever hoje? Leandro? Por livre e espontânea pressão? Ô, professora, boa noite. Eu não sei se eu não entendi, tá? Mas eu abri o link ali, não entendi como estudo de caso. Será que eu abri errado? Eu acabei de apresentar. É o mesmo que eu estou apresentando? Que eu apresentei? Não, acho que você abriu errado. O link que você postou é uma tabela. É uma tabela, não estou entendendo como estudo de caso ali. Uma tabela de uma tarefa. Verdade. Desculpa. É isso aqui agora, perdão. Só um momento, estudo de caso. Ah, Senhor Jesus. Apresentei o estudo de caso para vocês e postei a tabela. Desculpa. Foi mal, gente. Péssimo. Não foi mal, não. Foi péssimo. Vai, tenta abrir agora, Leandro. Perdão. É? Diz que sim. Não? Para mim abriu a mesma coisa, Foi o professor. mesmo documento, professor. Mesmo. Peraí, gente. Ah, será que eu só vi com outro nome? Tá errado mesmo. Slides. Só um pouquinho, peraí, deixa eu pegar do meu. Só um pouquinho, deixa eu pegar do meu drive. Como pode? Vendendo com outro. Aqui. Agora vai. É? Ufa! Agora sim. Desculpa, gente, eu só vi com o nome errado. Então vamos lá, vou marcar meia hora aqui, tá bom? Timer, timer, timer. E eu vou ficar quietinha, vou até tirar meu microfone. Primeira pergunta, então, o Tá que mais habilitado, Leandro? Tá habilitado para escrever? Tá, está? né? Está. Beleza. E a primeira pergunta que tem ali, o que mais chama atenção no primeiro olhar geral da escola, né? Então, precisamos voltar lá
a tabela e analisar o que chama atenção nessa tabela. No print do BI, né? Eu acho que é bom você apresentar, não é bom? Pode ser, professora. Acho que é melhor, que daí todo mundo vê. Então, esse é o print do BI, né? E a pergunta, o que mais chama atenção nessa escola? Não sei se é mais, mas é preocupante o percentual de alunos abaixo do básico, né? Abaixo do básico, né? O vermelho ali está muito É. alto. É preocupante que quase todas as turmas, acho que só uma turma que não foi avaliado 100%. Então, já foi lançado todas as notas e o percentual de alunos com nota abaixo do básico é gigantesco, né? Aqui também é ruim a resolução, e para mim está aparecendo acho que 67%, acho que é isso, né? Isso. 67,3%. Um número muito alto de alunos abaixo do básico. Deixa eu já ir lá e colocando. Gente, será que isso é real? É possível. Se for, a diretora deve estar se descabelando, coitada. Depende da época do Nada. trimestre, né? Hum, Porque é igual a professora falou ali, tem professores que abrem os campos, mas não lançam. Daí acontece isso. Então abriu o campo para 100, mas não lançou 100 no início do. Mas se for pensar no trimestre fechado, tem que ter lançado, não é? Quando você pega aquele slide de mapa lá abaixo, daí acho que já lançou tudo, né? Mas será que foi? Será que já foi avaliado em 100%? Ali aparece que sim, né? Não, não, parece que 100% dos alunos foram avaliados, né? Tipo, aqui, o oitavo B, 28 alunos matriculados, 28 alunos avaliados, então 100% dos alunos foram avaliados. Mas será que foi lançado 100% das notas? De repente é uma escola com somatória, no meu caso não é, que a minha é média aritmética, né? Mas no caso de uma escola com nota somatória, de repente ainda não foram feitas todas as avaliações. Isso, é isso que eu quis dizer. Né? Exato. Foram avaliados praticamente todos os alunos, mas ainda não com peso. Com 100% do peso 100% do peso. das notas. Então teria que olhar quando que foi tirado esse print, se já foi fechado o trimestre ou algo assim, né? Gente, eu estou interpretando que já foi fechado o trimestre. Ali está 12 do 5, né? É. O trimestre terminou dia 15, 16, 15, né? 14. Então, gente, já foi terminado. Esse trimestre terminou. Eu não, no meu aqui não consigo, a resolução não está muito boa, então eu não consigo olhar de quando é esse print. 12 do 5. Tá ali. 12 do 5, então já estava no final do trimestre, né? Sim. O nosso conselho foi 19. Tá fechado. É 12, fechou. Fechou dia 14, não foi? Isso, eu estava fechando o trimestre, então realmente notas muito abaixo ainda, né? 67 abaixo do básico, mais 12, quase 13 no básico, né? Dá uma porcentagemzinha cruel. Então, o que mais chama atenção no primeiro olhar geral da escola? Eu coloquei muitos alunos abaixo do básico, não sei se teria mais alguma coisa. Não? Então, quais turmas preocupam mais e por quê? Primeiro C está com índice de 85 abaixo do básico ali. Primeiro C. Verdade.
Nós temos o nono B também com 80, né? E o sétimo C com 82. Sétimo C com 82. Então, 3 turmas aí acima de 80% de alunos abaixo do básico. Eu diria cresci, a diretora ia falar, socorro, Deus. Quer dar remédio? Deus do céu, acho que olha toda a conta aí, não vai ser fácil. Olha, se for pegar todas essas turmas que estão abaixo aí, acho que tem que ser de 70 para lá, porque Ô, Márcia, qual que é o ponto de atenção aí? Tudo. Socorro. Se você for pegar ali o terceiro A e somar o abaixo do básico com o básico, já dá 94%. Nossa. A nota aqui, sobe pelo Enem. né, porque aqui, pelo menos, a tutora sempre pede para a gente analisar o abaixo do básico com o básico, né? Então, esses são nossos pontos de atenção. Se pegar ali o terceiro A, 94% do básico para baixo, né? Então, um índice muito, muito alto, né? o primeiro Olha o C não 7C. tem ninguém no nível avançado, nenhum estudante. Tem que ser muito corajoso esse diretor, essa diretora aí dessa escola, né? Meu Deus. Coitado dele. Uhum. Eu espero que seja fictício, gente. Eu espero que não seja verdadeiro isso. Eu também estava pensando isso. Acho que foi inventado esse negócio aí, porque parece que não pode ser real, né? Mas você pensa um terceiro ano com esse índice aí abaixo do básico. Né, e a quantidade de alunos, né? Só 9 alunos terceiro ano e fica com 56% abaixo. É muito pouco aluno e muita gente abaixo do básico. Parece que ali na frente fala que é integral. Sim. E ferrou mesmo. Ficou o dia inteiro dentro da escola, não aprendeu nada. Então, quais turmas que preocupam? É o primeiro C. Eu já não lembro mais ali. 7C. Sétimo C. Nono B. E o nono B. Primeiro C, 85%. Nono B, 80% abaixo do básico. E sétimo C, 82%, que eu anotei aqui. Eu estou no celular, gente. Está tão difícil. Mas se for para começar um trabalho com uma turma, ponto de atenção é o terceiro, né? Terceiro C, né? Ainda o terceiro C. Então, eu coloquei assim, primeiro C, sétimo C e nono B. Essas 3 turmas apresentam acima de 80% das notas abaixo do básico. E temos ainda o terceiro C, que apresenta 94% das notas entre o básico e o abaixo do básico. Acho que teve uma turma. Qual é a turma que falou? Acho que não tem ninguém no avançado, que alguém comentou? Não? Eu que falei, acho que é o primeiro C. Além de estar baixo, está 0 no avançado. Então,
Vou acrescentar ainda. Temos o primeiro C agravante, né? Parece que o terceiro A também estava zero lá. Terceiro A também? Ou esses alunos são apáticos demais, eu sou um bagunceiro demais. Nossa Senhora. Gente, mas vocês viram ali que tem turma com 4 alunos? Então, Eu queria ver a frequência desses alunos. Ô, Renata, tu investigue para ver se isso é real ou é fantasia, porque eu tô achando que tá muito fictício. Não Agora nós pode ser queremos, verdade, né? Ficamos agora muito nós curiosos. queremos saber o nome da Eu tô- escola e o local agora. Eu tenho muita curiosidade de saber. Ah, não, não pode ser verdadeiro, não, gente. Tá dentro do carro. Várias turmas de terceiro ano e poucos alunos, deve ser fictício. É verdade, senão juntava a turma, né? Aí tem que juntar tudo e começar tudo de novo. É. Desde a alfabetização, né? Alfabetização. É porque se for real, querer saber como que aprovaram essas turmas com tão pouco aluno, né? E vocês falaram, terceiro C com 10, terceiro A com 9, e terceiro B com 4, as 3 turmas se juntar, Não dá meia. não dá meia. Né? Então deve ser fictício, sim. Ah, não, Ai, mas aí fictício. você lembra do itinerário formativo, né? Devido ao itinerário formativo, tem turma que não dá para você juntar, porque cada uma tem um itinerário. Então, pode Ah, é ter turma verdade. com 10, pode ter turma com 8, e não dá para juntar, porque são itinerários diferentes. Só para vocês saberem, no integral pode ter turma com esse número de estudantes, sim, tá? Aqui em Curitiba tem turma de terceiro ano com 8 estudantes. Eu não sabia. É porque eles no ensino médio eles vão saindo, não quer ficar no integral. Aí se ficar lá 5, 6, 10 estudantes que quer, a escola vai ter que ofertar. Mas na mesma escola ali, por exemplo, tem 1, 2, 3, 4, 5 turmas? Aí já não sei. Geralmente é uma turminha só, aí é fictício mesmo. Aí, É porque é muito. Eu falo porque aqui na minha cidade eu não tenho ensino médio, mas a escola que tem ensino médio, ela não é integral, não autorizaram abrir mais do que um itinerário num turno. Ele teve que abrir um de manhã e um à noite. Né? Então, aqui tem também. alunos querendo diferente, mas não foi possível. Agora, eu não sei a realidade do integral, né? Eu não conheço. Mas eu acredito que até o ano passado dava para ter, mantinha-se, né, as turmas. Eu tenho aqui 3 terceiros anos, cada um deles numa modalidade diferente. Não são com um número pequeno, assim, de alunos, né? Mas são turmas que, se ficassem pequena, não daria para juntar, porque uma é eletromecânica, o outro é análise de sistemas e a outra é regular. Isso porque eu só tenho um itinerário, mas eu poderia ter os dois. Então, eu poderia ter 4 terceiros anos, cada um com um tema diferente, e se fossem números pequenos, mantinha. E lá, quando ele Gente, iniciou a turma grande, seria dessa maneira, né? Depois... mas vamos pensar, quando a gente abre o BI, a turma, ela aparece 2 vezes, ela aparece repetida, não aparece? Aparece da base e aparece o IFA, não é? Então, ali, ó, terceiro C, ele aparece 2 vezes, só que com números diferentes de alunos, né? O terceiro A parece ser a mesma turma, pode existir essa possibilidade. É verdade. O terceiro C está com a mesma quantidade, 10 alunos no terceiro Ah, é C. 10, então eu acho que é a mesma turma. Então na verdade tem a turma do terceiro A, terceiro C, terceiro B e o D. O 4 D, turmas. o D é a única turma que só aparece uma vez, né? De repente, que pode estar lá para baixo. Pode estar para Mas lá. é só um recorte, né? Bom, mas acho que... Mas é isso mesmo. O que o gráfico evolução nos aponta? Que não houve evolução, é isso?
Concordo. Ele faz uma somatória ali, não faz? É a parte cinza ali. É a parte cinza. Né? É, Continua sendo o ponto de atenção, que é aquele abaixo do básico com o básico, né? Um básico. Ele faz a gente, né? É um ponto de atenção e faz refletir a necessidade de retomada de conteúdo, né? 80% ali de notas preocupantes é muita coisa. É 80% que está na soma, eu não. 80,1% de notas preocupantes. Por ser uma escola integral, além da retomada de conteúdo, também reforço na parte da tarde. Algum momento mais priorizado para reforço escolar. que a turma está ali o tempo todo, né? Mas acho que a gente pode colocar ali embaixo, né? As ações da gestão. Quais ações de gestão podem contribuir para melhorar esse cenário e potencializar a aprendizagem dos estudantes? O que foi falado mesmo? Retomada de conteúdo? Acho que a primeira é a identificação, né? Identificação dos não fugiu? Os pontos de atenção. Não é indicadores, meu Deus, me fugiu o termo, dos conteúdos que eles não estão apropriados, como chama? Os descritores. Os Descritores. descritores, As habilidades, né? Habilidades. identificar os descritores e qual habilidade, e começar pelo... Começar pela alfabetização de novo. Que dó. Vamos torcer que seja fictício, né? Definir os conteúdos prioritários, né? Os professores vão ter que definir, né? Essa retomada, porque não vai dar conta de tudo, não. Gente, eu não consigo acessar o meu BI daqui de casa, meu computador não abre. Aqui na minha casa também não. Não. Por isso que eu printei as telas e mandei, porque aqui não abre. Eu, se fosse diretora de uma escola dessa, chegasse aí com esse resultado, eu entendo que para organizar não é assim de um ano para o outro, né? Então, meu ponto focal seria sexto e sétimos anos, né? Começar Eu lá, acho que isso aí é bom colocar, Leandro. colocar lá da base, né? Sexto e sétimos anos, e focar ali, porque é um trabalhinho de formiguinha que vai ter que vir ano após ano para mudar a realidade dessa escola. Porque o coitado do terceiro ano vai ter que se virar. É, claro que não ia deixar as outras, né? Mas, assim, iria investir, né? Em sexto e sétimo ano. Com material, né? Enfim. Indicar professores na distribuição de aula, isso é importante, né? Em algumas situações tem essa autonomia, então já pegar os professores que a gente sabe que são mais comprometidos e colocar ali e começar do nada, né? Começar do zero. Tá, no caso, vocês colocaram ali, identificar os descritores e as habilidades de maiores dificuldades. Eu acho que isso a gente tem que organizar a equipe para eles identificarem, né? Então, ó, eu acredito que a gente vai ter que colocar as ações assim também, por exemplo, acompanhamento de hora-atividade, acompanhamento até de planejamento desse professor, né, com base nesses dados que foram levantados, né? Então, eu acho que, como gestor, eu acho que a gente vai ter que definir ali, está pedindo para a gente definir essas ações, então, né? Eu acho assim, Não dá para nada, né? Vai ter que fazer um grupo de estudos por turma, de repente, estudar caso por caso, situação por situação, turma.
Eu também acho. E eu acho que não é nem o caso de definir ali habilidades e descritores. Eu acho que é pensar nas habilidades e descritores dos conteúdos prioritários mesmo. Então, é definir conteúdos prioritários, porque tudo vai estar abaixo, né? E observar as metodologias, né? Observar a aula, ver o que o professor está fazendo, né? Então, eu apago de Observação da identificar os sala de aula. descritores. Se é questão de evasão, né, a questão da metodologia, se é o nível de dificuldade, são alunos laudados, na maioria dessas turmas que está muito baixa, se não são. Por isso que não tem ali o frequência, né? A gente precisava da frequência. Casos extremos de indisciplina, de repente. Em momento nenhum mostra frequência. Tinha que ver o clima da sala de aula também, né? A observação era tudo aí também. Mais que podemos acrescentar, já está bom. Tá bom. Eu acho que tá bom. Vamos continuar, porque tem ali um bom pedaço ainda. Agora vai observar o nono B. O nono B tá crítico, né, gente? Na minha escola é a melhor turma, né, Eliane? Os Bs. É a maldição do C. Nossa, os nossos Cs. É a turma, mas nós temos também ali, né, o professor que precisa de um ponto de atenção maior, uma disciplina de educação digital, né, e a robótica ali. Com essas notas tão baixas, o que está acontecendo? Qual está sendo a metodologia, né? O que não está motivando esses alunos? Educação financeira, né, as notas muito Olha a baixas. língua inglesa. Nossa, tá bem complicado. Redação e leitura, recomposição. Será que tem laboratório nessa escola? Porque eu estou vendo que as plataformas aí estão... Então, será que os horários desses laboratórios estão certos? Será que está todo mundo indo para o laboratório certo? Tem tudo isso, né, gente? Essa turma não é continuidade daquele primeiro, não, né? Acho É que o nono B, não é? é continuidade, mas é o nono B, né? Agora eles pegaram o nono B, que era uma turma já de ponto de atenção lá atrás, e agora... Aí você pega uma língua portuguesa com umas notas até... Eu tô achando que é uma escola que não tem laboratório de informática, viu? Ali, redação e leitura. Inglês. Eu perguntei, sabe por quê? Porque o nono B lá tem 20 e poucos alunos, né? E aí aparece 10, né? Tem algumas coisas estranhas. A língua portuguesa ali tá no verde, né? Mas pelo menos eu estou chegando aqui 4.2. Não, aqui leva a entender que tem disciplina que já avaliou 100% e há várias disciplinas que foram avaliadas, não foram avaliadas 100%. Educação física, eu imagino que tem 4,5, 4 no verde e 4,5 no avançado. Então, eu imagino que aqui seja 50% das notas que foi avaliado. Uhum. Eu acho que aí pode ser um ponto de atenção aquela questão do professor não lançar, né? Exato. Ou se é somatória, não é? Então é somatório e quando foi esse print, né? De repente esse foi em data diferente daquele. Pode ser também. Porque se tá ali 4.5 e tá no roxo, né? Tá no avançado,
Então, É quer porque dizer avaliou 5 pontos. que avaliou 5 pontos. É. Não tem toda avaliação. Ou pode não ter avaliado, ou pode não ter registrado, né? Então, no caso, seria somatória? Sim, ela é É uma somatória. avaliação Somatória. somatória. Vocês comentaram que tem escola que não é somatória? A minha não é somatória, a minha é média aritmética. Ah, A minha não, né? Onde eu estou como gestor. uhum. A nossa não é somatória. Não? A nossa não é somatória e eu não quero dedurar, não, mas teve gente que já tinha passado o conselho e não tinha lançado as notas ainda direito. Só tinha lançado a avaliação 1. Exatamente. Nós tivemos isso. Né, Eliane? A Eliane está animada, gente. Ela vai para Foz do Iguaçu hoje à noite. Olha a animação dela. Com 25 alunos. Ai, Senhor. Deus te acompanhe, minha amiga. Nessa hora é preciso ter fé. Pontos avaliados por componente curricular. Ah, É aquilo que não nós tá ruim. falamos, né, lá, a educação física, né, por enquanto ele avaliou 50 pontos. Então, por isso que quem está com 45 está Tá com verde, né? com No roxo, roxo. né? Roxo. Nós já temos ali estudo orientado, 100, né? Ah, sim. Tá, qual que é Matemática, a próxima, 100. Então, tem algumas... próxima página agora? O que mais chama atenção ao olhar para o nono B? As notas baixas, absurdas. Quantidade de nota baixa por componente. Eu acho que chama mais aquelas que usam as plataformas, né? É. As notas abaixo da média, né? E os componentes, né? Que avaliam também pelas plataformas. Acabou o nosso tempo. Mas vamos lá. Há componentes em especial que preocupam mais? Todos. Coloca aí que o que a Cris falou, né? Principalmente os. Você já colocou em cima, né? Mas eu posso colocar embaixo, então, né? Mas eu acho que pode colocar ali também, que é principalmente os que usam a plataforma. De que forma que está sendo usadas essas plataformas? Eu acho que redação e leitura ali, não é? Quando você olha. É, né? A língua inglesa também está complicado. A robótica, então, se você for olhar, que a robótica é praticamente tudo no laboratório, né? Mas olha o estudo orientado. Estudo orientado também na plataforma? Não, né? É plataforma. É plataforma? Estudo orientado, sim. Gente. Da matemática. Então, é o que a Cleci falou. Eu acho que essa escola não tem laboratório, não. Não tem laboratório e o professor também não busca alternativas, né? Redação e leitura, 7 décimos, 6 décimos, 9 décimos, rapaz. 0. Faz nem que seja no papel, né? Já que não tem laboratório. Opa.
Volta, né? Há pontos de atenção em comum em diferentes componentes? Quais? A gente volta de novo das plataformas. Sim. O não acesso às plataformas. O que mais tem em comum aí? É isso aí mesmo. O que o BI Aprendizagem consegue nos contar? E o que ele não consegue? Eu acho que ficou claro aí a questão das plataformas. O que não ficou claro nesse momento aí, pelo menos nesse recorte, foi questão de frequência, a questão do uso das plataformas, porque se a gente conseguisse olhar as plataformas, a gente saberia, né, o que está acontecendo com essas plataformas, o não acesso, não é isso? Sim. Eu vejo que ele mostra dados, né? E aí, como é sempre falado para a gente, que nós temos que humanizar esses dados. Aqui é dado pelo dado, então a gente não sabe qual é o contexto. Porque pode ser que não tenha professor, não tenha tido professor, e aí por isso o lançamento não está completo. É, igual aconteceu, né, Renato, com você o ano passado, que uma pedagoga teve que assumir aula de inglês, né? Claro que ela fez um excelente trabalho, mas foi depois de um tempão. Então, aí as suas notas estavam, algumas notas, né, estavam abaixo do básico, por causa dessa situação. Então, assim, o que a gente tem que ver do BI? O BI, ele é uma ferramenta excepcional para nos passar informações, e aí nós, como gestores, precisamos deixar esses dados humanos, então olhar para o contexto para ver o que de fato está acontecendo, né? Então, assim, por que a plataforma está baixa? Bom, pode ser que essa escola seja de um local onde a internet falha constantemente, né? Pode ser que ainda esteja se desenvolvendo essa escola, e pelo número pequeno de alunos, seja uma escola do interior. Então, eu atendia tutoria em escola em que não tinha sinal de telefone, a internet era frágil, não funcionava. Então, assim, no BI não temos esses dados, não temos esse contexto, né? E é por isso que daí a gente acaba, nós, enquanto gestores, temos umas cobranças em cima de nós, que a gente olha assim, mas o que eu faço? Né? Porque o BI é dado. Ele não vê que o Joãozinho não tem dificuldade, tem TEA, por exemplo, aí a gente vê, né, a quantidade de notas, mas e se for uma turma com um grande número de alunos laudados, né, são só 8 alunos no terceiro ano, mas se esses só 8 do terceiro ano, eu tenho lá 4 que tem TEA. Então, o rendimento da turma vai ser baixo mesmo, né? Se eu tenho professor resistente à adaptação ou que não sabe fazer adaptação. Então, assim, são vários fatores que a gente não consegue perceber. Então, a gente deduz que sejam problemas técnicos que façam esse número aí. Mas sem a gente saber o contexto, não dá para a gente afirmar, senão vira dado pelo dado e esse dado tá ruim, né? Teria que destruir a escola e fazer toda ela de novo, né? Acho que é isso, né? Eu acho que é bem isso mesmo, né? O que você colocou ali é o trocando por miúdos o que a Maria Cristina falou, né? Que falta realmente humanizar esses dados, né? Para a gente entender quais são os motivos, né, das plataformas não serem acessadas, o que que falta, né? Falta a gente ter a leitura ali de alunos que têm laudo, né, que apresentam alguma dificuldade, né, então, que nós temos aos montes, né, hoje em dia. Então, basicamente é isso, né. Esse, esse documento, então, eu vou colocar ele lá, quer dizer, vocês copiem esse documento, ele está ali no chat, tá? Se você puder parar de apresentar, Leandro. Obrigada. E vamos continuar ali, tá? Professora, eu vou colar lá no grupo, tá? O link. Ótimo, pode colar. Renata, só para fechar a minha fala,
As Sim. plataformas, quando a gente analisa elas na íntegra, ela é excepcional. Então, a plataforma de inglês eu acho ela muito boa, a de redação eu acho muito boa. E aí eu estou falando como pessoa que teria dificuldade em redação, né? Eu não sou da área de linguagens. Então, quando você olha para as plataformas, elas são excepcionais. Mas essas plataformas, elas são pensadas para pessoas ditas normais. E nós temos hoje em dia Uhum. muitos alunos com DI, TED, TOD, etc, etc, etc. E as plataformas não vêm com adaptações. E o BI, ele Uhum. não está interessado se você tem esse tipo de aluno, né? Então é assim, por que que não fez? Por que que deixou de fazer? Nós, enquanto professores, a gente deixa um tempo, vai mais lento, produz a redação de forma mais calma, mas o BI, ele não quer saber se o aluno, por que que o aluno não produziu as 3 redações, porque é só 3, né? Então, é importante, assim, a gente sempre estar pensando sobre isso, né? E nas discussões que a gente tem aí, poucas, é importante frisar isso. Nós precisamos sim das plataformas, né? Faz parte da BNCC, do Plano Nacional de Educação, mas nós precisamos que elas fossem pensadas também para essa diversidade, essa neurodiversidade que a gente está recebendo bastante agora, né? Verdade. Bem, muito bem colocado, Maria. Muito bem mesmo. Pessoal, agora nós temos o segundo diretor em ação, né? Que acesse o BI Aprendizagem, né? O de vocês. E realize uma leitura pedagógica dos dados do teu primeiro trimestre, identificando desafios prioritários, padrões e possibilidades de intervenção. Agora sim, é aquele link que eu coloquei lá, que todas as vezes entrava essa tabela aí, tá? Então, eu gostaria que vocês copiassem aquela tabela, quer dizer, que vocês preenchessem essa tabela. Ó, copia a tabela abaixo no seu portfólio e preencha, tá? É só vocês pegarem esse link aí, abram um portfólio de vocês agora, coloquem ele lá no Encontro 8, coloquem lá. Essa tabela vocês vão preencher o que os dados em geral mostram, o que isso pode indicar, que ação precisamos desenvolver enquanto escola diante dos dados, tá? Então, ali embaixo tem uns exemplos daquilo que vocês vão responder. Por exemplo, o que os dados em geral mostram? Exemplo, grande quantidade de estudantes abaixo da média em matemática no 9º ano. Agora há pouco mesmo vocês fizeram um relato daquilo que vocês olharam o BI de vocês e mostrou, né? Que através dos dados da avaliação diagnóstica também vocês levantaram esses dados, falando do 6º ano, que foi melhor do que o 9º, do que o 3º, né? Então, vocês conseguem colocar esses dados ali, né? Colocar o que realmente esses dados do primeiro trimestre mostrou para vocês. Depois, o que isso pode indicar? Dificuldade consolidada em habilidades básicas, né? No caso, nós falamos muito em interpretação de textos, né? No encontro anterior. E que ação nós precisamos desenvolver? Acompanhamento mais frequente dos professores dessa turma nas horas atividades. Então, é isso que vocês vão colocar, tá? Então, são ideias que tem ali, que é para vocês colocarem. Então, eu gostaria que vocês agora, para não perder esse link, abram o portfólio de vocês, no Encontro 8, coloquem esse link lá, e vocês vão responder esse link, tá? Vocês vão responder essa tabela. Ok? E depois, enquanto vocês vão fazendo esse link, quem me chamou? Eu, Márcia. Fala, Márcia. Ali no 2, eu já coloquei o link da atividade anterior que está pedindo, tá? Aí já está Isso. aqui. Mas deixa eu te fazer uma pergunta, fiquei com dúvida. Aqui eu vou responder de acordo com o BI do colégio, da minha escola. Da sua escola. Isso.
Vai ser meio complicado, já que você disse que não está abrindo aí, né, Márcia? Eu também teria essa dificuldade, porque eu tentei abrir aqui nesse computador, eu não consegui. Então, eu gostaria, assim, primeiro que você escrevesse no geral, você já fez essa leitura quando você fez o conselho de classe, né? Então, eu acredito que você consegue colocar os dados ali, né? Quer dizer, colocar a análise desses dados que você fez. E depois, né, com um pouquinho de tempo, né, eu queria que vocês fossem completando isso daí, tá? Pessoal, mais uma vez eu vou afirmar aqui a questão da implementação. Eu preciso que vocês já comecem a fazer a implementação, utilizem tudo aquilo. Lembra que vocês fizeram uma agenda com o tutor sobre a família na escola? Já utilizem aquelas fotos que vocês fazem, utilizem aquela agenda que vocês fizeram com o tutor para vocês já fazendo a implementação. Não deixem para a última hora, porque daí vai juntar portfólio e vai juntar implementação. E aí vai complicar. Nós já passamos mais da metade, né? Então, a gente estava falando agora no início, né? Já é 2 de junho, daqui a pouco acaba, né? E aí a gente vai estar com um monte de coisa atarefado até aqui, porque vai estar chegando férias, né? Então, você já coloque em dia os portfólios. Os portfólios, eu vou olhar esses portfólios na segunda-feira de manhã. Então, eu vou colocar recadinho lá para quem está em dia, para quem não está em dia, tá? E se você já colocar as implementações, eu também já vou deixando um recadinho lá na implementação, tá bom? Certo? Bom, enquanto vocês vão fazendo aí o portfólio, eu acho que eu já vou encerrar aqui a gravação, tá? Tô vendo a carinha de vocês hoje, vocês estão cansados. A cara do Leandro hoje tá tão cansada. Tá difícil, né, Leandro? Tá puxado, né? Nós estávamos falando hoje, antes de vocês entrarem, né? A gente estava conversando um pouquinho. Eu vou parar de gravar aqui, tá? Só um momento.